Olá, tá começando mais um episódio do podcast O Consultor. E hoje eu tô com um timaço da Consult aqui, Laércio Balbinotti, Jackson Rodrigues e Everton Gugel. A Consult ela tem 50 anos e vocês somados, eu tava fazendo as contas aqui, 70 anos, 30, né? 20 e 20 de empresa. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado, Fernando. E antes da gente começar, o nosso tema de hoje vai ser recuperação tributária. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês que eu fiquei sabendo que lá na Consult, para cada um processo, uma consultoria que vocês vão fazer, são uns 15 chimarrão, é mais ou menos isso, Lércio? 15 chimarrão não, umas 15 garrafas mais ou menos, né? Por aí, é bastante. Só um pouquinho, nós temos aí um grupo de gaúchos, descendentes de gaúchos, né, Everton? Com certeza. E os que não são aderiram à tradição, né? A média é uma cuia para cada 2 pessoas no escritório. Meu Deus, tá aí o segredo do sucesso, né? Família descendentes de gaúchos, aí a gente mantém a tradição, né? Então tem que levar esse legado adiante. Gente, obrigado. Vamos começar, antes da gente abrir para perguntas aqui, deixa eu trazer uns dados para vocês, tá? Olha só, em 2022, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação apontou que em 34 anos de Constituição Federal, mais de 7,1 milhões de normas foram editadas. É bastante coisa. O sócio de uma empresa, após ler esses apontamentos, ele decide contratar então uma empresa de consultoria tributária, já que a legislação ela é muito ampla e difícil de ser interpretada. Então os especialistas, ao realizarem o diagnóstico tributário de seu negócio, identificam a oportunidade de recuperação de R$1 milhão de impostos pagos indevidamente. Já pensou? Bom demais, hein? Hoje o consultor, podcast da Consult, então, recebe o Laércio, o Jackson e o Everton para falar disso. Recuperação tributária. E eu gostaria de começar para a gente esclarecer primeiro o que é essa tal de recuperação tributária. Fernando, a recuperação tributária nada mais é do que uma revisão que a empresa procede nos seus arquivos digitais, né, os SPEDs aí que são entregues mensalmente, anualmente para a Receita Federal, para verificar se aquela formatação, aquela parametrização da apuração do tributo, a forma que o contador procedeu à hora de apurar o tributo, se ela está condizente com a legislação de regência. Se ela não estiver, o contador pode ter se equivocado, ou pode ter mudado algum tipo de jurisprudência, algum tipo de entendimento, porque bem como você mencionou aí, 7,1 milhões de normas nos últimos 34 anos e tantas outras sendo editadas diariamente, trazem confusão para a cabeça do contador, que é quem trabalha e apura os tributos. Então, o objetivo é validar, a recuperação tributária valida o que o contador fez e traz oportunidades para a empresa, porque às vezes aquela interpretação pode ter sido equivocada, como ela pode ter mudado ao longo do período. Então, a recuperação busca de volta esses valores quando tem um certo embasamento, né? O Everton, como que funciona o processo de avaliação? Porque é através desse processo que você verifica uma oportunidade, né? Isso mesmo. A gente identifica primeiramente, solicita as informações da empresa, né? Nós pegamos os arquivos da empresa, balancetes, os próprios arquivos dos SPEDs, e nós passamos por uma minuciosa avaliação. Nós temos alguns critérios já identificados, alguns tributos já possuem os procedimentos a serem seguidos, então nós mapeamos as oportunidades e mapeamos também inconsistências que podem ocorrer na apuração. Ou seja, o objetivo da gente fazer esse diagnóstico tributário, além de identificar as oportunidades tributárias, também é dar segurança para o nosso cliente de que está de acordo com a legislação e que ele não venha, no futuro, sofrer algum questionamento fiscal. Então, o diagnóstico que a gente procede, ele visa essa correção de informações e identificação de oportunidades. Jogar a bola para o Jackson agora. Quais inconsistências, Jackson, ou, por exemplo, erros de documentação tributária que possibilitam essa recuperação? Bom, devido à complexidade tributária aí que você comentou, Fernando, nós temos uma série de fatores aí, como a interpretação da legislação, porque é alta complexidade. Então, muitas vezes, o contador, na hora de fazer a parametrização do sistema,
ele acaba tendo uma limitação na interpretação legislativa, ou ele segue muito à risca o que está previsto na legislação. Então, ele ou comete erros na parametrização desse sistema, o que leva a ter uma tributação incorreta, ou ele deixa de aproveitar certos créditos. Então, nós entramos para apurar essas inconsistências. E aí a gente trabalha em duas frentes, que seria a correção de erros para recuperação de créditos tributários e também a aplicação de algumas jurisprudências que podem ser tanto administrativas quanto judiciais aí para a gente fazer essa apuração de inconsistências. Quando a gente ouve falar de recuperação tributária, também tem muito o pagamento indevido. O que seria esse pagamento indevido? O que caracteriza isso? Então, assim, todo fim de mês ou todo fim de período de apuração, a contabilidade fecha os seus tributos. Então, quando eles apuram e declaram esses tributos para a Receita Federal e demais órgãos, esse tributo passa a ser devido. Então, eles pagam esse tributo. A partir do momento que a gente faz uma análise, um diagnóstico tributário, identifica que houve inconsistências e que houve pagamentos indevidos, a gente vai fazer um processo administrativo para fazer a recuperação desse pagamento indevido. E esse valor depois vem em forma de restituição de pagamento indevido ou a maior, conforme o que a gente apurar, para a empresa. E quando a gente fala de recuperação, restituição, isso nos 3 níveis: estadual, federal, municipal também, não é, Laércio? Sim, em regra sim. A apuração dos tributos no Brasil, a modalidade que o Brasil escolheu para a apuração dos tributos é tributos sujeitos à homologação. O que isso significa? Um termo bem técnico, né? Mas o que significa na prática? O contribuinte apura seus tributos e declara. E diz que aquele valor é correto. Então, em qualquer dos níveis de entes que cobram tributos, municipal, estadual, federal, em regra, há esse tipo de apuração por homologação. Então, em qualquer um deles, percebendo o empresário que agiu de forma incorreta ou que mudou o entendimento a respeito de uma determinada norma, porque nós não podemos aqui generalizar dizendo que todo o pagamento indevido é decorrente de um erro do contador. Nem sempre é assim, tá? Existem inconsistências, mas muitas vezes existem interpretações diversas. Os próprios fiscais da Receita, via de regra, eles mudam de opinião. Então, tem que trazer isso para a realidade. Se mudou o entendimento da norma, muda-se a forma de apuração. Como o contribuinte tem 5 anos sempre para revisar as apurações, ele pode voltar e revisar os últimos 5 anos, caso tenha uma mudança de entendimento. Então, pode ser recuperado, sim, em qualquer uma das esferas, municipal, estadual, federal. Tem procedimentos diversos para cada uma delas, procedimentos diferentes, mas é possível fazer o procedimento, sim. Só complementando, o nosso diagnóstico tributário ele é feito tendo em vista o procedimento dos últimos 60 meses, que é esse período prescricional que o Laércio citou ali de 5 anos, para que os tributos sejam homologados pela Receita. Também, Fernando, é importante citar que devido a essa interpretação própria da Receita Federal também muitas vezes, algumas recuperações, elas demandam sair da esfera administrativa. Porque é interpretação. Então, eu interpreto de uma forma daqui, eu peço para a Receita Federal o crédito respectivo. A Receita Federal vai vir e vai negar o crédito. Então, vai chegar um momento em que vai sair da área administrativa e vai ter que subir para uma esfera judicial, um STF, um STJ, né? Que aí precisa-se de entrar com ações judiciais, com advogados, para poder fazer esse processo de recuperação tributária também. Então, quando a gente cita apenas administrativo, né, é na esfera inferior ali, né? Então, se precisar subir um pouquinho, discutir, por isso nós temos filas de ações em STF, STJ, discutindo créditos tributários também. Aproveitando essa explicação, Everton, na esfera administrativa, qual que é o tempo médio, mais ou menos, desde a identificação dessa possível recuperação até o pagamento, a restituição desse tributo? Maravilha, Fernando. Hoje nós temos, posso dizer como consulte, nós temos ali um prazo médio de 30 a 60 dias para a realização do trabalho para poder fazer o pedido de ressarcimento ou restituição. Então, hoje nós conseguimos
Após diagnosticado, recebido todas as informações, a gente consegue processar essas informações e fazer o pedido e aí sim estar apto para receber da Receita Federal. A Receita Federal tem um prazo de 360 dias, um ano aí para ela poder fazer a avaliação desses créditos. Para pagamento, pela nossa experiência que tem acontecido nos últimos anos, em média de 90 dias. Mas não dá para garantir 90 dias para o cliente. Por quê? Porque depende de uma avaliação da própria Receita Federal. Então, tem clientes, nós já tivemos ressarcimentos que vieram em 40 dias. Uau. Então, não tem como você garantir para o cliente que vai vir nos 40. Assim como nós já tivemos clientes que estão há mais de um ano na fila e também não veio o ressarcimento ainda. Então, é uma caixinha de surpresas. E, em média, está nos 90 dias. Tá? E essa restituição, Jackson, ela vem em dinheiro vivo ou ela pode vir de outra forma? No Pix. Pix mesmo. Cai na conta. Então, funciona assim, ó. Quando a gente faz o pedido de restituição ou ressarcimento, o Receita Federal tem esse prazo que o Everton comentou ali, de até 360 dias para efetuar o pagamento. E aí, eles aprovando o pedido de restituição ou de ressarcimento, eles te pagam em conta corrente. Então, é feito o depósito. Já tivemos casos de clientes que, na hora de fechar um contrato, eles duvidaram. Eu nunca vi a Receita pagar. Tal. E depois, em 60, 90 dias, receberam o valor em cash ali na conta corrente. Existem outros meios também de você utilizar esses valores, porque no decorrer do período, como às vezes demora muito, esses 360 dias para o fluxo de caixa das empresas, ele acaba sendo um período longo, as empresas podem utilizar esses créditos de outras formas. Eles podem compensar esses créditos com outros tributos e aí fazer a utilização, então, de forma administrativa para quitar seus débitos. Uma outra forma de utilização também é em parcelamentos. Então, dependendo a modalidade de parcelamento, e se você tem um crédito tributário, você pode usar para compensação também desses valores. E há muitos casos de empresas que chegam assim sem saber se tem direito e aí a consulte descobre? Inúmeros. Bastante. Dá uma olhadinha aí e vê se eu tenho direito de alguma... O diagnóstico, Fernando, nós costumamos oferecer para a empresa independente de qualquer investimento por parte dela. Por quê? Porque nós fazemos isso como um investimento nosso, buscando oportunidades para a empresa. Como o Jackson bem comentou, tem empresários que não acreditam que esse dinheiro pode voltar. É aquela velha história, né? O que pagou não volta mais, mas volta. Dá para pedir de volta e o governo ele tem, às vezes com um pouco mais de morosidade, às vezes um pouco menos, ele tem processado as informações e tem devolvido esse dinheiro. Um ponto importante a salientar da resposta do Jackson é que muitas vezes o empresário não vai atrás do seu direito de restituir ou ressarcir porque ele deve numa outra ponta para a Receita Federal. Ele tem débitos. Então ele fala assim, eu não vou pedir porque eu tenho débitos e aí o que vai me adiantar? Na verdade adianta sim, porque no momento em que eu peço para a Receita homologa, diz que eu tenho direito, esse valor não vem para a conta daí, mas ele vem para uma compensação de ofício, que a gente chama. O governo faz nada mais faz do que um encontro de contas entre o que eu devo e o que eu tenho para receber. Então, de uma forma indireta, ele vai estar quitando o passivo tributário dele com esses créditos também. A gente viu a importância de ter uma consultoria especializada pela quantidade de mudanças na nossa legislação. Mas além da recuperação tributária, qual outra vantagem de ter um time especializado do lado ali? Certo. Importante para dar segurança. Acredito que a Consult, com seus quase 50 anos de experiência, né, toda a segurança que a gente transmite para o cliente de que o procedimento vai ser realizado de acordo, minimizando o risco fiscal. Até uma própria gestão tributária a gente consegue implementar a partir desse trabalho. Porque a partir de que você identificou as oportunidades, elas são implementadas para o futuro. Então, há uma correção de fluxo para que, na sequência, a empresa possa se apropriar do que foi orientado para que ela possa seguir para frente. Então, é essa segurança que a gente transmite com os nossos colaboradores, com a experiência que a gente possui, com todo o nosso time que a gente tem, né? E ainda, Fernando, assim, nós temos um procedimento muito conservador, né? Não é à toa que esses 50 anos praticamente de mercado, a gente continua firmes e fortes aí nesse mercado concorrido de consultoria. Um outro ponto muito importante que a gente faz é trazer para o cliente
todas as oportunidades. Então, a gente traz para ele as oportunidades conservadoras, mas também traz todas as oportunidades com seus graus de risco, vamos chamar assim. A gente classifica para ele onde que ele tem oportunidade e entende qual que é o período que o cliente está passando. Se ele precisa trabalhar de forma mais conservadora, mais arriscada, mais moderada. E isso a gente trabalha também de uma forma bem transparente com o cliente, demonstrando para ele assim todas as oportunidades e os riscos envolvidos em cada procedimento que ele vai adotar. É isso. O Jackson bem colocou. A decisão não é nossa, não é da Consult. A decisão é do empresário. Então, para o empresário, a gente tem que sempre ter transparência. Um ponto fundamental da nossa assessoria é a transparência com o empresário. Então, a gente coloca na mesa todas as oportunidades que ele pode ter. A questão de risco que o Jacques comentou, tem sim pagamentos indevidos que não tem risco nenhum, mas tem discussões, né? Discussões que às vezes vão ser decididas daqui a 5, daqui a 6 anos, talvez vai ser favorável, talvez não vai ser favorável, mas nós colocamos na mesa para o empresário decidir se ele quer discutir isso ou não quer, se ele acha que é um bom investimento para daqui a 5, 6 anos ou não. Então, assim, essa transparência na nossa forma de atuação acho que faz um grande diferencial para o empresário. E a gente olha o passado para recuperar tributos, mas também a gente olha o futuro, como o Everton colocou. A gente olha para a gestão tributária. A gente não quer o cliente, a gente costuma dizer na Consult também, uma das nossas políticas, a gente não quer o cliente para uma oportunidade só de recuperação tributária. A gente quer ele para recuperar esse tributo, buscar os seus direitos, porque a recuperação de tributo nada mais é do que um direito do empresário de buscar aquilo que é seu, de volta, mas também a gente quer assessorá-lo dali para frente, né? E seja uma assessoria remunerada, ou seja uma assessoria para trocar ideias com o contador ou com o próprio empresário, né? Isso a gente acaba criando um vínculo, além do profissional, um vínculo pessoal, muitas vezes, com o próprio contador e o empresário. Acho que é bom compartilhar também, Fernando. É o sentimento de gratidão, muitas vezes, pelo cliente. Saber que o que você fez diferença na vida do cliente. Nós tivemos um caso no tempo da pandemia, em que nós trouxemos um valor relevante para o cliente. E o cliente disse, isso aqui salvou a minha empresa. Então, você percebe que o que você faz ali não é apenas números, né? São situações que realmente fazem a diferença na vida do cliente. Pois é, a empresa sobreviveu por conta dessa ajuda. Isso. E esse empresário que está nos ouvindo, agora nos assistindo, talvez nunca tenha procurado uma possível recuperação tributária. Qual é o primeiro passo, Jackson? Qual que é o primeiro passo? Bater na porta lá da Consult? Gente, vamos bater um papo? É isso aí, a gente marca uma reunião com o empresário, explica para ele a forma de atuação da Consult, coloca para ele toda a nossa história, toda a nossa trajetória e a confiança que ele pode depositar na gente para liberar suas informações, porque informações tributárias são confidenciais, né? Então a gente assina um NDA, lá, um termo de confidencialidade, ele disponibiliza para nós a documentação dos últimos 60 meses, e aí com base nisso a gente pede um prazo para ele aí de 30 dias após receber todos os documentos para fazer o nosso diagnóstico e apresentar para eles as oportunidades identificadas. E a partir daí a gente trabalha o mês a mês ali no regime de caixa, junto com o empresário, para recuperação desses tributos, e é um trabalho ganha-ganha. A gente gosta muito de frisar isso, né? Porque acaba aproximando nos aproximando ainda mais do cliente. Agora, pode complementar. Só complementar, né, que o empresário, ele não está obrigado a nos contratar. Todo esse trabalho que o Jackson descreveu, de bater na porta, de fazer uma reunião, de fazer a revisão, isso aí é investimento nosso. Então, no final, apresentamos todas as possibilidades. Se ele quiser dizer, ok, obrigado, acho que esse não é o momento para a minha empresa, quero esperar mais um ano ou não quero fazer, não há custo nenhum. Diferentemente de outras consultorias que a gente acaba vendo por aí, que eles cobram, independente do empresário efetivar ou não as recuperações, efetivar ou não os procedimentos, eles acabam cobrando honorários. E aí não é raro nós recebermos o contato de alguns empresários dizendo, olha, vocês trabalham desse jeito também, cobrando antecipado? Falei, não trabalhamos dessa forma, nosso trabalho é um investimento transparente, completo, e é isso. É uma parceria, realmente. É uma avaliação, faz sentido para nós, faz sentido para o cliente, bora, vamos trabalhar junto. O ganha-ganha que o Jackson falou, né?
Agora uma pergunta muito importante, né? Nessa reunião, você ensina a fazer um chimarrão bonito como esse ou não? Olha, esse aqui eu tenho que agradecer a nossa copeira lá, tá? Ela fez ela tem um dom para isso, tá? Então, o meu não sai tão bom quanto esse aqui. Dona Maristela, um agradecimento especial para ela nesse momento, mas ela que faz esse chimarrão aqui. Gente, muito obrigado por esse bate-papo. Jackson, Laércio, Everton, Dona Maristela, muito obrigado por esse chimarrão bonito que fez o nosso cenário ficar ainda mais rico, né? Valeu demais, uma aula aqui hoje. Maravilha. Eu agradeço, Fernando, a oportunidade de estar aqui e nos colocar à disposição aí também para quem estiver nos assistindo, pode nos contatar para tirar as dúvidas que possam vir. Obrigado pela oportunidade, esclarecimentos. A gente sabe que é um tema complexo, técnico, mas qualquer dúvida também, como o Everton bem disse, a gente está à disposição. Valeu, Jackson. Valeu, Fernando. Muito obrigado, hein? Obrigado, e nós ficamos por aqui com mais um episódio de O Consultor. Até a próxima!